nós vamos abordar sobre as reformas educacionais no contexto da privatização desenvolvidas na política educacional. Essas análises e discussões acerca das reformas educativas, elas estão cada vez mais em evidência dentro do cenário educacional. Essas reformas, elas ocasionam mudanças na organização dentro das gestões, tanto dos sistemas federal, estadual quanto municipal, dando ênfase nos processos de privatização da educação. Alguns autores, como Benfield e Levin, eles dizem que o argumento mais forte utilizado em prol da privatização, ele gira em torno da eficiência produtiva, desenvolvendo uma competição entre as escolas e os seus sistemas, mudando assim a forma de organização e gestão das redes de ensino. Dessa forma, a lógica do mercado, ela direciona as ações do planejamento educacional. Essa lógica das reformas no contexto da privatização, ela acontece de forma mundial, reforçando uma ideia de tensão ideológica entre quem defende o Estado enquanto um bem público, que tem o papel de contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais equitativa, e quem defende o mercado. As práticas da privatização, elas vêm sendo adquiridas de forma mundial, ou seja, por diversos países, sejam eles desenvolvidos ou em processo de desenvolvimento, devido a essa globalização e devido às tendências conservadoras intensas nos setores públicos e privados. Essa globalização, ela se tornou um fenômeno que contribuiu para as mudanças na sociedade através da concepção política do neoliberalismo, dando ênfase, assim, na privatização. Sendo assim, todas essas mudanças no âmbito educacional, eles geram diversos conflitos. O texto, ele destaca alguns desses conflitos. Entre eles são: o primeiro, o perfil, a atuação e a formação dos profissionais que atuam na educação. O segundo, as condições de trabalho e a qualidade dos serviços que são ofertados. O terceiro, a competição entre os sujeitos e as suas instituições. O quarto, a degradação dos setores públicos em detrimento dos setores privados. O quinto e último, a valorização da lógica do mercado dentro das práticas educativas. Para Tedesco, a justificativa em defesa da privatização dentro das reformas educacionais, ela seria uma estratégia de resolver os problemas da eficiência e da qualidade do ensino público, pois para os defensores da privatização, o ensino público ele não tem a mesma qualidade e nem atua com a mesma eficiência que os setores privados. Sendo assim, a privatização ela ofereceria aos pais e à comunidade um controle direto sobre a escola, podendo exigir um padrão de qualidade para essa educação. Ele faz, então, uma comparação entre o ensino público e o ensino privado. A gente pode perceber que os defensores da privatização, eles colocam a responsabilidade da qualidade e da melhoria das ações educativas em cima de forma exclusiva nos profissionais da educação. Ou seja, ele deixa de lado o Estado, tira a responsabilidade do Estado de construir uma educação pública, de qualidade, inclusiva e democrática. Alguns estudos acerca das reformas educacionais dentro desse contexto da privatização, eles apontam a presença dos empresários na organização da política educacional, também dentro das atividades escolares e nos conteúdos que serão desenvolvidos no campo escolar. Dessa forma, nós podemos ver que a escola ela sofre influências externas de acordo com o interesse mercadológico. O texto base que nós pegamos, ele está dividido em duas partes. A primeira seria sobre as reformas educacionais no contexto da globalização e da privatização, fazendo assim, desenvolvendo uma reflexão sobre a interação entre a globalização e a privatização nas esferas sociais e políticas. A segunda parte, ela vai abordar sobre as políticas educacionais e as tensões atuais dentro do contexto escolar.
já que as políticas educacionais elas são desenvolvidas pensando em responder os anseios da globalização e dos seus idealizadores. Eu vou falar sobre a globalização e os seus efeitos na educação, bem como nas políticas educacionais. Primeiramente, eu pesquisei no dicionário online o significado da palavra globalização. Então, ele me traz uma definição de que trata-se de um processo que ocasiona uma integração ou ligação estreita entre economias e mercados em diferentes países, resultando na quebra de fronteiras entre eles. Então, primeiramente, é importante que a gente compreenda o processo de globalização, bem como a sua relação com a educação no contexto atual, para que nós possamos compreender como que ocorreram o desenvolvimento das reformas nas políticas educacionais. E a globalização ela é responsável por fazer com que a educação, ela foi responsável então por fazer com que a educação ela tomasse novos rumos, ocasionando diversas consequências, como por exemplo políticas educacionais formuladas por empresas multilaterais, que tinham como principal objetivo formar os sujeitos, formar os indivíduos para o mercado de trabalho, ou seja, para a manutenção do sistema capitalista, através da exploração da mão de obra barata e desqualificada para obter lucros, né? Que é a principal forma, então, de se obter os lucros era através da mais-valia. E o Daly, ele traz uma definição sobre globalização em que ele diz o seguinte, que a globalização é o conjunto de dispositivos políticos e econômicos para a organização da economia global, conduzida pela necessidade de manter o sistema capitalista mais do que qualquer outro conjunto de valores. A adesão aos seus princípios é veiculada através da pressão econômica e da percepção do interesse nacional próprio. Então, a globalização ela tem como principal objetivo, como principal elemento, a manutenção do sistema capitalista, pois ela fomenta a economia global. Então, o fenômeno globalização, ele tem os seus interesses voltados para o crescimento socioeconômico do país. Sendo assim, a educação, bem como as políticas educacionais, elas são os principais setores afetados, já que o objetivo principal é assegurar que a educação oferecida pelas escolas, elas sejam pautadas nos interesses da lógica do mercado, para que, basicamente, formar mão de obra barata, pautada em ideais neoliberais. Agora, o Santos 2002, ele traz uma outra definição ali para a globalização. Para ele, a globalização é um fenômeno complexo, composto por conflitos de interesses de diversos grupos hegemônicos, que transformam a sociedade em um campo de lutas com diversos interesses e objetivos, mas com um objetivo em comum, que é o interesse na estruturação de uma política governamental. Sendo assim, o processo de globalização, ele pode ser visto como uma teia, né, que interliga dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais, religiosas e jurídicas. Tá? Então, dessa forma, com o desenvolvimento cada vez mais acelerado da globalização, não apenas o âmbito educacional ele é afetado, mas também o Estado. Né? O papel do Estado ele passa a ter, então, novas prioridades, uma vez que ele se exime de suas obrigações nas políticas educacionais, no qual as empresas multinacionais, passam a ser responsáveis por essa função, colocando a educação como a responsável pelo desenvolvimento econômico do país, em um momento em que as prioridades estão direcionadas para o processo de acumulação de capital, né? Então, a educação ela passa a ser tratada como um objeto ali de competitividade econômica, né? Bem como
a formação do sujeito também passa a ter um aspecto diferente. Então, aquela formação do sujeito crítico, ciente das alienações e das explorações presentes na sociedade de classes, ele passa, pelo contrário, para a formação de um sujeito que se faz voltado para então a competitividade que se faz presente na sociedade, né? Então, essa formação ela é pautada nos princípios do mercado. Sendo assim, a formação humana ela passa a ter princípios de eficiência, eficácia, de produtividade e de meritocracia. Então, essa formação ela tem como objetivo formar consumidores e não mais formar cidadãos. Assim como as políticas educacionais, elas passam a ter um caráter econômico, buscando apenas o desenvolvimento que vá favorecer o mercado de trabalho. Boa noite, meu nome é Valquíria e hoje eu vou falar sobre a privatização. Porém, para a gente falar sobre a privatização, nós precisamos lembrar do que é o neoliberalismo. As políticas neoliberais, elas visam mais mercado e menos Estado, ou seja, aonde o mercado consegue intervir, o Estado não intervém. Nessa perspectiva, a globalização ela vem para ampliar mesmo essas políticas neoliberais num âmbito internacional. Um desses resquícios da globalização é o fato de a escola ser reprodutora desse sistema. Ou seja, eles utilizam a escola para reproduzir as demandas do mercado. E como eles vão fazer isso? Através de políticas públicas educacionais que são geridas pelo Estado, porém influenciadas pelo mercado. Eles buscam na escola formar mão de obra barata, consumidores não cidadãos, pessoas ísimas de suas responsabilidades políticas e sociais, que vão atender às demandas do capitalismo, para que o capitalismo ele se sobressaia e ele sempre ressurja. Nessa perspectiva, a gente apresenta o setor público como algo ineficiente, algo que não cumpre com as suas funções. Porém, para que esse setor público não cumpra com as suas funções, primeiro a gente sucateia, que é o que acontece nas escolas, o que acontece com os salários mesmo, uma falta de uma carreira estruturada, a falta de um plano de carreira, a falta de investimento mesmo na carreira desses profissionais e na educação, e dessa forma ela não vai atender a demanda, e daí o mercado mesmo ele apresenta para a sociedade um serviço que está defasado, que ele precisa ser realizado, e nada melhor do que a iniciativa privada realizar esse serviço. Porém, por trás desse trabalho da iniciativa privada, existe o sucateamento também do trabalhador. Então, essas políticas neoliberais, elas ficam muito evidentes nessa situação. E um dos pontos primeiro, nós vamos terceirizar para depois privatizar. Como assim? Vamos sucatear. O que aconteceu em Cascavel? Os servidores da educação, eles deveriam ter um plano de cargos e carreiras. Porém, o que aconteceu? O município, ele paga multa e não implementa esse plano de cargos e carreiras conhecido como pró-funcionário, que no estado ele já tem. O que é o pró-funcionário? O pró-funcionário é eu formar todas as pessoas que trabalham dentro da escola, o zelador, o pessoal da manutenção, o instrutor de informática, o monitor de biblioteca, o agente de apoio, todos eles com uma formação que entendam a educação como um todo. Então, todo mundo que está dentro da escola é um educador. Aí ele vai ter uma formação ali fornecida pelo próprio Estado, na qual ele vai se qualificar e vai conseguir dar mais qualidade para a educação. Em Cascavel, eles não atenderam isso, eles não implementaram o pró-funcionário, o que deu uma defasagem muito grande, inclusive no salário das zeladoras, merendeiras. E isso faz com que ninguém queira trabalhar nesse serviço, porque ganha muito pouco. Inclusive, teve um ano que eu fui zeladora no município e nós recebíamos um abono para complementar o salário mínimo.
que eram os zeladores novos, né, recebiam um abono para complementar o salário mínimo. O professor de educação infantil, que é do nível magistério, recebia um abono para complementar o piso salarial. Ou seja, isso é um sucateamento da educação. Quando eu diminuo a remuneração do servidor, eu faço com que ele se sinta desmotivado mesmo a trabalhar, ao ponto de que ninguém queira trabalhar. Aí a iniciativa privada vai apresentar o Estado como ineficiente, porque sempre existe uma rotatividade muito grande de profissionais, ninguém para nesse serviço, o Estado não está cumprindo com a ação dele. Então, o que a gente faz? A gente cede à iniciativa privada a administração dos recursos públicos. Aí a iniciativa privada entra muito bem, nunca vai faltar zelador, não vai faltar professor. Só que por trás disso existe o trabalho mesmo, o trabalhador ele é explorado. Então, nesse sentido, as políticas neoliberais elas ficam muito evidentes, muito fortes, e elas prejudicam muito. E a terceirização, ela é um passo para a privatização, porque quando eu consigo terceirizar a maior parte ali dos trabalhos dentro desse ambiente, eu vou privatizar, que é para melhorar, né? Até porque daí o que eu faço? Eu passo a responsabilidade do Estado de administrar aquilo ali para a iniciativa privada, que acontece muito com aqueles vouchers de educação que eles querem implementar, o próprio FIES, né, que é o dinheiro público para a iniciativa privada administrar e fornecer esse serviço às pessoas que têm interesse, dando a sensação de uma liberdade do consumidor de escolher o que lhe é melhor, porém, por trás disso, o mercado ele vai implementar as suas políticas e vai deixar com que cada vez mais e mais o seu pensamento cresça entre as pessoas. O pensamento de que eu devo ser bom, isso é o suficiente, que o mérito é meu e eu posso avançar por causa disso, que se eu trabalhar muito eu consigo vencer na vida, se eu estudar muito eu consigo ser alguém. Traz a escola como uma mercadoria mesmo, algo que eu preciso adquirir para ficar melhor ali, e que ela não deve ser pública, porque o setor público ele não administra muito bem isso. Ela não dá uma boa educação. Existe um doutrinamento das pessoas que estudam ali, que as escolas públicas elas não atendem à demanda de criar mão de obra, que você sai dali, você não sai sem uma formação para o trabalho. Então eles vendem toda essa ideia para a população a fim de implementar mesmo as suas políticas. E nesse contexto, a escola fica sendo vista cada vez com menos valor diante da sociedade. Com o fortalecimento do processo de terceirização, a educação vem passando por um enfraquecimento, carregando consigo uma política excludente e mercantilista, onde a educação passou a ser um palco para a formação de mão de obra, tornando a sala de aula e a escola um instrumento para a competição, a eficiência e a eficácia, assemelhando-se às empresas que têm metas a serem cumpridas. Foi-se necessário algumas reformas educacionais para se encaixar no padrão da competitividade, podendo ser citado a avaliação em larga escala, a reestruturação dos profissionais da educação, sendo que as tendências atuais estão pautadas na lógica mercantilista e da ausência do Estado nas políticas sociais, ocasionando risco para a educação pública. As políticas educacionais contemporâneas, elas estão sendo configuradas por aspectos que levam a interpretar que a responsabilização, baseada numa avaliação e numa pressão por resultados, são mais significativas do que a busca por uma melhor qualidade de ensino. A ideologia presente nas decisões educacionais levam para a questão da privatização, da organicidade da educação pública, ocasionando a desvalorização dos diferentes profissionais e redimensionando a qualidade da educação para os resultados de uma avaliação em larga escala realizada pelas escolas nas distintas redes e sistemas de ensino. Freitas 2016 salienta que o modelo de gestão considerado eficaz é o da iniciativa privada, cujo centro está no controle e responsabilização,
ou seja, em um processo de fixação das metas objetivas submetidas à avaliação e à divulgação, associadas a prêmios ou punições na dependência dos resultados obtidos. Os supostos básicos do seu bom funcionamento são o controle gerencial e a concorrência sobre a lei do mercado. Na área pedagógica, esse modelo alinha objetivos de aprendizagem previamente definidos como o processo de ensino e com avaliação sistemática e frequente desses objetivos. Dessa forma, compreende-se que as avaliações em larga escala, elas têm um caráter de padronizar as práticas pedagógicas, tendo como foco a política de resultados e a presença dos empresários dentro dessas atividades. Para exemplificar melhor a padronização da educação, podemos citar o exemplo da BNCC, onde as especificidades de cada aluno e região foram deixadas de lado, ficando evidente que a qualidade da educação evidenciada e defendida pelos adeptos do setor privado é a ênfase sobre uma política de resultado, refletida nas avaliações de larga escala. Essas avaliações têm como característica padronizar as escolas e as redes de ensino, objetivando que todas tenham a mesma condição de realizar as provas com autonomia e um significado grau de compreensão, conseguindo alcançar uma nota ideal, mostrando que as crianças realmente aprenderam durante aquele período escolar. As ações desenvolvidas pela política educacional, mediante as configurações das avaliações em larga escala, estão presentes e visíveis no cenário da escola pública, especialmente quando se evidencia uma área de conhecimento em detrimento de outra. Por exemplo, quando foi retirada as aulas de sociologia e filosofia para acrescentar mais aulas de português e matemática, gerando uma segregação de saberes, viabilizando pelas exigências das avaliações. A exclusão de saberes do currículo, ela empobrece o processo pedagógico e os conhecimentos acumulados ao longo dos tempos, gerando uma proposição de desigualdade e um conflito ideológico entre a educação dos filhos da classe trabalhadora em relação aos filhos da elite, sempre deixando a elite com um conhecimento maior, ela se sobressaindo perante a classe trabalhadora. As configurações da política educacional pautadas nas perspectivas atuais estão condizentes com os interesses dos grupos empresariais, os quais são responsáveis pela construção de paradigmas educacionais, que têm como pressuposto a lógica de mercado e o controle do currículo, da gestão e da avaliação do processo escolar. Nessa direção, as soluções para os problemas educacionais passam a ser pensadas em termos de mercado, e vários serviços prestados pelos setores públicos passam a ser privatizados. Assim, se no passado os empresários já exerciam uma influência na educação, hoje de forma crescente eles não apenas fazem uma pressão ou tentam infiltrar as suas ideias no mercado educacional, mas também penetram nele, passando a operar no seu interior. Para os empresários, a padronização é algo muito importante para a formação de uma mão de obra com requisito básico para o trabalho. Essa medida, ela abre uma grande porta, um grande campo de investimento e de interesses do setor privado. Por exemplo, eles passam a produzir um material didático padronizado, oferecendo cursos para a formação de docentes e gestores, movimentando ainda mais uma parcela de recursos públicos. Os riscos apresentados pelo autor do nosso texto, eles são presentes na concepção política das reformas educacionais e sinalizam para as ações de perda de credibilidade das instituições públicas, em detrimento a uma supervalorização da instituição privada.
o desenvolvimento de políticas dos estados e programas de governo converge com essa perspectiva, possibilitando questões como a meritocracia, a competição, o individualismo e a responsabilização da comunidade local e escolar, sendo responsabilidade da escola e das redes de ensino e dos profissionais da educação, no caso nós, o desempenho dos estudantes. Se eles forem mal nas avaliações em larga escala, ou até mesmo no ensino, em outras avaliações, a responsabilidade é do professor e da instituição de ensino, nunca do Estado. O Estado sempre vai se retirar, ele vai se eximir de suas responsabilidades, culpando sempre o professor e o serviço público. E um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se de súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrera o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia, o lucro do seu patrão, e em cada coisa via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse, não. Como vimos hoje, nessa discussão norteada pelo texto, reformas, privatização e política educacional, tendências e riscos atuais, de Givanildo da Silva, Alex Vieira da Silva e Inalda Maria dos Santos, é perceptível que tais reformas e processos de privatização da educação são permeadas de interesses advindos de empresários e grandes organizações, cuja finalidade é de, justamente, culpabilizar a comunidade escolar pelo fracasso na educação brasileira. Porém, o principal fator que ocasiona o fracasso escolar é a ausência de políticas públicas que fortalecem e dão possibilidades de uma formação pública, gratuita e de qualidade para crianças e jovens brasileiros. Tais iniciativas aqui discorridas são proposições diretas de organizações privadas que veem na educação uma possibilidade de geração de lucro
e a formação de mão de obra barata. Como diz Paulo Freire, que este ano comemoramos o seu centenário, não existe educação neutra. Toda neutralidade afirmada é uma opção escondida. Neste sentido, é necessário compreender que, no chão da escola e no locus das políticas educacionais, está sempre presente a tensão de uma luta de interesses ocasionada de uma luta de classes. Não é por acaso que a grande maioria das reformas que estão propostas tem um cunho gerencial, afrontando diretamente o gerenciamento compartilhado e democrático das escolas e diferentes instituições de ensino, fomentando uma ótica empresarial dentro do seio da própria escola, dando base ainda para um ensino totalmente alheio à prática social, uniformizando as diferentes instâncias educacionais sem considerar o espaço a que pertencem e desestimulando uma reflexão profunda sobre a sociedade. Os dados do Censo Escolar de 2020 apontam que 48,4% dos alunos do país estão matriculados nas redes municipais de ensino. 32,1% dos alunos estão matriculados em redes estaduais. 18,6% dos alunos estão em redes privadas de ensino e menos de 1% dos alunos estão na rede federal. Com base nesses números, podemos compreender então que 81,4% dos alunos estão dentro do ensino público. E grande maioria destes alunos são filhos de classe trabalhadora e futuramente serão trabalhadores. Ou, no caso dos alunos do ensino médio, já estão desempenhando funções dentro do mercado de trabalho. É perceptível que, com tamanha quantidade de alunos, se as reformas educacionais se pautarem em concepções neoliberais de educação, há uma grande possibilidade de geração de lucro sobre esses alunos, além da possibilidade de organizar e avaliar o ensino com base em critérios de eficiência e competências unicamente voltadas para o mercado de trabalho. Concluímos a presente amostra, portanto, buscando elucidar que as proposições de reformas e de privatização do ensino público não estão dentro do locus de fomentar e fortalecer o ensino preocupado com dar a conhecer o conhecimento e a cultura historicamente acumulado pelo homem, mas sim de como se utilizar da educação como espaço para a geração de lucro e de mão de obra barata que atenda às necessidades do mercado e, como aqui foi visto, o propositor de tais reformas nada mais é do que o próprio mercado. Então, obrigado pela presença e pela atenção de todas e todos que nos acompanharam hoje. Isso é tudo, pessoal.